Filhos de mães soropositivas dependem de um leite especial para se desenvolver sem correr o risco de ter AIDS. O que fazer quando o produto deixa de ser fornecido pelo Estado? O Via Legal de hoje traz o exemplo que colocou em risco crianças do Amapá. Também vamos falar de uma imposição que há quase 80 anos faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Por que tanta gente defende a mudança no horário da Voz do Brasil? Para começar, a reação da Justiça para acabar com as fraudes em programas do governo. O seguro-desemprego é um dos benefícios mais visados por bandidos. Tudo isso agora no Via Legal. Há quase 2 décadas, o trabalhador brasileiro pode contar com uma ajuda extra quando perde o emprego. Trata-se de um seguro com duração de até 6 meses. Todos os anos, milhões de reais saem dos cofres públicos para custear esse benefício. E é justamente por envolver muito dinheiro que o programa tem sido alvo de criminosos. Depois de 5 anos trabalhando na mesma empresa, Renato foi demitido. Agora, para manter as contas em dia, ele diz que vai precisar da ajuda do seguro-desemprego. 5 meses, entendeu? Já dá para procurar se manter com esse que você recebe e depois correr atrás do trabalho. Assim como o Renato, a cada ano, cerca de 7 milhões de brasileiros contam com o reforço desse benefício durante o período em que estão fora do mercado. A intenção é manter as contas em dia, né, enquanto eu não arrumo outro emprego. Eu acho importante, um benefício adquirido pela sociedade e ajuda na recuperação do mercado de trabalho, poder manter o orçamento em dia e conseguir focar na reabilitação. O seguro foi criado para garantir assistência financeira temporária ao desempregado. Para ter direito ao benefício, é preciso ter trabalhado no mínimo 6 meses com registro em carteira e não ter sido demitido por justa causa. O problema é que, em alguns casos, esse dinheiro continua sendo liberado e sacado, mesmo depois que o trabalhador consegue um novo emprego. É que muita gente prefere ficar na informalidade só para continuar recebendo o benefício. O governo não tem dados sobre o volume de desvios, mas o fato é que as fraudes não param de crescer. É por isso que o Ministério atua preventivamente no momento em que é feito esse requerimento. É nesse momento que nós temos condições de verificar se está havendo ou não fraude. E principalmente porque antes disso não saiu dinheiro, né? Então, primeiro tem que fazer o requerimento, vai ser analisado e cerca de 30 dias depois é que o empregado começa a receber esse benefício. E as irregularidades não se resumem ao recebimento do benefício por pessoas que já retornaram ao mercado de trabalho. No fim do ano passado, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que fraudava o seguro-desemprego. As investigações mostraram que os criminosos atuavam há 4 anos em São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Goiás. A forma de atuação deles era bem característica. Eles criavam empresas, criavam pessoas, produziam documentos falsos às centenas e a partir desses documentos iam fazendo registros de emprego. Decorrido um determinado tempo, eles se apresentavam, faziam a demissão desse empregado e faziam a solicitação de seguro-desemprego nos postos do Ministério do Trabalho. Na casa de um dos criminosos, a polícia encontrou uma grande quantidade de documentos falsos, carteiras de identidade de trabalho, cartões e muitos carimbos de empresas fantasmas. À medida que a gente foi identificando a forma de atuação, o Ministério do Trabalho foi bloqueando os benefícios antes que eles recebessem. E, de uma certa forma, a gente aproveitou essa condição para melhorar o sistema de controle do seguro-desemprego também. Durante a operação, 4 pessoas foram presas. Elas vão responder pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha. A estimativa é que a atuação do grupo tenha causado um desfalque de cerca de 30 milhões de reais. Segundo o Ministério do Trabalho, este é o maior prejuízo já registrado desde que o seguro-desemprego foi criado há 27 anos. Diante da gravidade do crime, este desembargador manteve a prisão preventiva dos acusados.
Não há exame de mérito, não há exame de fato, apenas a legalidade. Então apreciamos só o parâmetro da legalidade. E nesse parâmetro, a prisão preventiva foi legalmente decretada e nós mantivemos. A punição dos envolvidos no golpe serve de alerta para os trabalhadores que contam com o benefício. O seguro só deve ser utilizado por quem realmente está desempregado. No documento que ele leva, que ele assina conosco, ele assume o compromisso de que assim que ele arrume uma nova colocação, ele informe ao Ministério do Trabalho que ele está trabalhando. Ou ele avisa para o Ministério do Trabalho ou ele não saque a parcela que estará disponível na conta dele. Porque é crime. Sacar trabalhando indevidamente é crime, ele tem que restituir ao Ministério do Trabalho. Ela é mais econômica, mais segura e melhor para o meio ambiente. Com tantas vantagens, é fácil entender por que as lâmpadas de LED ganham cada vez mais espaço no país. Marcelo Magalhães mostra que, pelo menos no sul do Brasil, os prédios públicos foram os primeiros a incorporar essa nova tecnologia. 9 andares e 2 torres. Para iluminar toda essa estrutura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, são usadas mais de 4.000 lâmpadas fluorescentes e haja estoque para tantas trocas. A gente estimou que queimam aqui 2.000 lâmpadas fluorescentes por ano. A gente tem 4.000, 4.300, queima metade por ano. Esse foi um dos motivos que levaram os técnicos do tribunal a fazerem um estudo para a troca do modelo das peças. As lâmpadas fluorescentes estão dando lugar às de LED, abreviatura em inglês de diodo emissor de luz. A gente viu que a economia ia ser grande, que valia a pena, que a manutenção ia ser muito menor. Depois que tu trocou para lâmpada LED, tu não vai ter mais, em princípio, essa troca, a lâmpada não vai queimar tão rápido. Desde o começo do ano, pelo menos 400 lâmpadas já foram substituídas. O investimento total será de R$400 mil. Além de ser mais durável, o modelo LED reduz o consumo de energia e não oferece risco de contaminação. É que essas lâmpadas não possuem mercúrio e outras substâncias tóxicas encontradas nas fluorescentes. E a gente sabe o perigo que é quando o mercúrio entra em contato com o ar, a gente vai ingerir ou vai fazer com que esse mercúrio entre no nosso organismo e todos os malefícios decorrentes dele poderão vir. O Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho segue o mesmo caminho. A troca começou por pontos estratégicos do prédio. Elas estão instaladas em áreas de escadarias que sofriam, assim, digamos, um problema grande de manutenção e de reincidências de problemas. Pelo pequeno número de lâmpadas, não houve assim um ganho de escala em termos perceptíveis de consumo de energia, né? Mas em termos de manutenção, zero manutenção. No Brasil, as lâmpadas de LED chegaram ao mercado há pelo menos 3 anos. Mas, por enquanto, essa tecnologia ainda está sendo experimentada basicamente em prédios públicos e grandes empresas. A explicação está no preço, que é bem mais alto. Essa de 14 watts sai por R$ 9,00 no modelo fluorescente. Já essa outra de LED, com luminosidade equivalente, custa R$ 180,00. Nessa loja é possível encontrar lâmpadas de LED com preços que variam entre R$ 30 e R$ 200. Mas quem acompanha de perto esse mercado garante, os valores estão cada vez mais baixos. De 100% que se pagava antes uma lâmpada, esta mesma lâmpada, hoje tu já compra ela por 60%. Então, o que era R$100, vamos dizer, hoje é R$60. E a tendência é baixar mais ainda, por causa da quantidade que está sendo vendida. Precisa de fábricas, precisa de ter mais acesso, dar mais acesso para a população de uma maneira geral, mas acredito que antes de 2016 nós vamos ficar fazendo experiências. Essas experiências, elas no tempo vão demonstrar válidas. Essas entidades que estão fazendo a substituição, elas vão perceber que valeu a pena, porque elas vai diminuir o custo de manutenção, vai diminuir o número de trocas, não vai existir o custo do descarte, vai durar 10 anos. João diz que é visível o aumento do interesse dos clientes por esse tipo de iluminação.
O cliente traz o projeto para nós, nós vamos indicar a iluminação para ele. Em torno de 70% hoje já é venda de LED. Então, de cada 100 projetos que nós fizemos, 70 saem só com LED. Quem já fez o teste aprovou o sistema. É o caso de Elisângela. Desde o ano passado, boa parte das lâmpadas da casa dela são de LED. Muitas vezes a gente coloca uma iluminação que gera tanta energia, tu acabas não utilizando para poder economizar, e aí tu não tem aquele bem-estar que tu investiu para te poder ter, né? Então o LED te proporciona isso, né? Tu acaba tendo esse conforto dentro do ambiente que tu tá. Talvez hoje a gente fique ainda muito impressionado com o custo, mas no tempo isso vai provar que valeu a pena. Uma história complicada que envolve uma sequência de decisões, no mínimo equivocadas. Não é à toa que a construção do centro de treinamento do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, virou caso de justiça. Uma questão que ainda precisa ser esclarecida é porque uma área de mangue acabou virando o depósito de entulho. A placa de inauguração é um sinal dos investimentos que o Clube Carioca pretendia fazer à margem da Baía de Guanabara. Mas o moderno centro de treinamento projetado para o local não se concretizou completamente. E não é para menos. O terreno é alvo de denúncias que se arrastam há 2 décadas. A última perícia judicial, por exemplo, constatou que houve aterramento ilegal do manguezal, um ecossistema típico dessa região litorânea. Esse depósito de resíduos de construção civil começou a ser feito de qualquer maneira e avançando para a área do manguezal, inclusive até com um depósito de lixo comum. Tudo começou em 1990, quando a União cedeu a área de quase 500 mil metros quadrados, classificada como terreno de marinha, ao Vasco da Gama. 8 anos depois, as primeiras denúncias de aterramento do mangue levaram o Ministério Público Estadual a mover uma ação civil pública contra o clube. Na época, foi firmado um termo de ajuste de conduta que previa a suspensão das obras, a recuperação das áreas degradadas e a emissão de uma nova licença ambiental com estudos e relatórios de impacto ao meio ambiente, o que não foi cumprido. Nesse meio tempo se constatou que o Vasco não só ele tinha retomado as obras e avançado para cima do manguezal, como cedeu parte do terreno para a Prefeitura de Caxias para fazer um hospital. E a Prefeitura, por sua vez, transformou uma terceira parte do terreno, vamos dizer assim, num depósito de construção civil. O convênio assinado entre a direção do Vasco e a Prefeitura foi em maio de 2005. Pelo acordo, metade da área foi cedida para a construção do Hospital Moacir Rodrigues do Carmo, inaugurado 3 anos depois. Em troca, o município se comprometeu a construir o centro de treinamento do clube. De acordo com o perito judicial, embora tivesse licença ambiental emitida por órgãos estaduais, a obra do hospital também gerou entulho e ajudou a degradar uma extensão de 1.000 metros quadrados do mangue. E esse depósito de entulhos também acabou avançando para cima do manguezal e havia, na licença ambiental, uma condicionante específica que impedia, eles de depositarem os resíduos em cima da área do manguezal. Em 2007, o Tribunal de Contas da União finalmente anulou a cessão do terreno. E como a área pertence à União, o Ministério Público Federal assumiu o caso. Numa ação civil pública, os procuradores acusam o time carioca e o antigo presidente do clube de serem os responsáveis pela degradação do manguezal e pedem a recuperação da área. Entre os réus também estão o município de Duque de Caxias e servidores da prefeitura. Os envolvidos respondem ainda por crime ambiental e improbidade administrativa pela falta de fiscalização. Toda essa área que a gente está pisando aqui antes era mangue e o terreno declinava bem na direção da Baía de Guanabara. Mas ao longo da última década foram tantas toneladas de entulho despejadas aqui que o terreno hoje está completamente plano. E os moradores de Duque de Caxias registraram os caminhões que chegavam até aqui com resto de obra sem qualquer controle sobre o tipo de material e a origem dele que ia ser depositado no local. As fotos tiradas por integrantes da ONG Ecocidade são a prova do depósito irregular. Imagens que foram anexadas aos processos que tramitam na Justiça Federal. O presidente da organização ambiental que denunciou o aterro do mangue testemunhou o avanço da degradação. Aqui a gente notava que o manguezal tinha, a copa das árvores de mangue tinham cerca de 8 metros de altura e o aterro já estava chegando na altura da copa.
da copa das árvores. Caminhões que não era para vazar aqui, via portão aberto, entrava e vazava. Aí já estava vindo lixo de mercado, lixo de construção com madeira. Depoimento que, para o Ministério Público, não só reforça a omissão do Estado, como também comprova o crime de improbidade. O caminhão para despejar, ele precisava da autorização ali no momento do servidor que controlava o aterro. Se ele autoriza que o caminhão entre e não exigem as formalidades com as quais o município tinha se obrigado a cumprir na licença ambiental, ele está dando ali uma autorização irregular. Se forem condenados pelo crime ambiental, os réus podem pegar até 5 anos de prisão. O atual prefeito de Caxias disse que ainda não tomou conhecimento do processo. Eu gostaria de ser citado se tem alguma coisa em relação à prefeitura, para tomar conhecimento e tomar as medidas legais. Os representantes do Vasco foram procurados e não se manifestaram. Mas para quem defende a natureza, levar o caso à justiça já foi um gol de placa. Em cima do manguezal não dá. Se a gente não brigar pro manguezal, quem é que vai, comprar essa briga? Vai ser os que estão comprometidos com o poder? Não vai. A Secretaria de Patrimônio da União informou que já fez o cancelamento da doação da área e agora aguarda o registro da medida em cartório. O passo seguinte deve ser o pedido de reintegração de posse do terreno. É comum a gente ouvir falar de pessoas que recorrem à justiça para ter acesso a medicamentos caros. Mas o Estado também pode ser obrigado a fornecer alimentos especiais. É o que acontece com um tipo de leite indicado para bebês que não podem ser amamentados pelas mães. Alguns dias depois de saber que estava grávida desse garotinho de 1 ano, essa mulher que não quer mostrar o rosto também descobriu que tinha AIDS. Eu fiquei assim como se eu estivesse anestesiada, né? Na verdade, a preocupação não era tanto comigo, era mais com ele, entendeu? Apesar de muito abalada, ela passou a seguir todas as recomendações médicas e o filho nasceu livre da contaminação. Tem que fazer meus exames, um acompanhamento mais diferente do que uma grávida normal. O tratamento fornecido pelo governo é simples e eficaz. Basta que a gestante tome o coquetel anti-HIV diariamente. Os remédios deixam a carga viral baixíssima, quase indetectável, e dessa forma impedem a chamada transmissão vertical, da mãe para o feto. Para atingir esse nível de segurança, é muito importante que a medicação comece a ser usada o quanto antes, de preferência até o fim do primeiro trimestre da gravidez. Entre 14 e 16 semanas a gente inicia, apesar de que hoje em dia já sabe-se que pode iniciar até 20 semanas, que não tem problema, mas quanto mais precoce, principalmente se tiver a carga viral alta, quanto mais precoce, melhor. Para diminuir ainda mais o risco de contaminação, o ideal é que a mulher faça uma cesariana e que a criança comece logo a tomar o antirretroviral. O medicamento tem de ser dado até os 42 dias de vida. A partir do 2º mês, quando a gente encerra essa profilaxia medicamentosa, chega o momento de colher o primeiro exame, tá? Em que a gente faz uma coleta de carga viral para avaliar se existe ou não algum indício de que aquela criança tenha sido infectada. Ao que tudo indica, esse bebê de 3 meses também não foi infectado pela mãe. Aí ele fez o primeiro exame, tá limpinho, aí vai fazer mais um. Mas esse resultado geralmente só é possível quando também é respeitada uma outra restrição. Mães que têm AIDS não devem amamentar. É que apesar de ser considerado o alimento ideal para o bebê, o leite materno pode transmitir o HIV. Mas existe alternativa. Há um bom tempo, a indústria fabrica leites com propriedades nutricionais semelhantes ao materno. Desde que nasceu, esse bebê é alimentado com um deles. Claro que a gente nunca consegue substituir, enfim, pela quantidade de imunoglobulinas, anticorpos e tudo, a proteção que esse leite vai fornecer para essa criança. Mas dentro das alternativas que a gente tem, considerando a suspensão do aleitamento, com certeza é a melhor delas. No mercado brasileiro, predominam essas duas fórmulas. O preço médio é de R$ 25,00 a lata, de 400 gramas. Segundo pediatras, um bebê deve consumir cerca de 12 latas por mês, o que custaria em torno de R$ 300. Aqui em Brasília, a boa notícia é que mães soropositivas não precisam pagar pelo leite. Elas recebem do governo. Não há lei que obriga o Estado a fornecer o leite que substitui o materno. No Programa Nacional de Combate à AIDS, o que existe é um pacto entre os governos estaduais e o federal.
O documento diz que, além de comprar os medicamentos anti-HIV, a União também deve repassar recursos para os outros cuidados, como o tratamento de doenças oportunistas, por exemplo. Boa parte dos estados inclui o leite especial nessa conta, mas alguns ainda não têm o produto como prioridade. Há algum tempo, o fornecimento do leite foi interrompido em Macapá e deixou mães com HIV transtornadas. O diretor do Departamento de AIDS do Ministério da Saúde garante que o dinheiro foi repassado ao Estado e que a União não tem como fiscalizar a aplicação do recurso. Tenho na minha cabeça, como cidadão brasileiro, que o tomar conta dessas coisas é pelos conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde, né? Não é o que pensa o Ministério Público Federal, que incluiu a União na denúncia que fez à Justiça Federal. O pedido, acatado por esse desembargador, é para que o Estado do Amapá, o município de Macapá e o governo federal voltem a fornecer o leite às crianças atendidas no programa de combate à AIDS. O NAM, por ser um bem para a sobrevivência essencial para a criança, filho de portadora do vírus HIV, é uma obrigação do SUS. É um passo para trás, né? É um retrocesso. A gente deixar de fornecer leite para aqueles pacientes que não têm a possibilidade de mamar o seio materno. Priscila não quer nem pensar no que teria de fazer se o fornecimento do leite fosse interrompido em Brasília. Deixaria de comer para dar comida para a criança. Com a decisão da Justiça, a expectativa é que as mães soropositivas de Macapá voltem a ter tudo o que precisam para manter seus bebês saudáveis e livres da contaminação pelo HIV. Deve cuidar direitinho, que eles ficam bem. Se você quer rever essas histórias ou conhecer outras em que a Justiça Federal precisou ser acionada, acesse nossos canais na internet. De um lado, o Estado, que se apoia na previsão legal. Do outro, as emissoras, que invocam o direito de prestar serviços no horário nobre. No centro dessa polêmica está o programa Voz do Brasil. São muitas as ações judiciais envolvendo o tema, mas, por enquanto, o vencedor dessas disputas tem sido o poder público. 19h em Brasília. É sempre assim, todo dia, de segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da noite, a programação é praticamente a mesma nas rádios de todo o país. É a hora da Voz do Brasil. Voz do Brasil! Escuta a Voz do Brasil todo dia. Desde o tempo de Getúlio, pelo menos. O programa é o mais antigo do rádio brasileiro. Foi ao ar pela primeira vez em 1935. Meu pai já escutava com a minha mãe todos os dias, era sagrado escutar a Voz do Brasil. Durante 1 hora, o espaço é destinado a notícias e informações dos poderes executivo, judiciário e legislativo e ainda do Tribunal de Contas da União. Eu escuto o noticiário sobre o Congresso, sobre os políticos, sobre a economia. Não é um programa muito interativo, mas ele expõe suas ideias, fala do Brasil. Voz do Brasil! A transmissão da Voz do Brasil é obrigatória por determinação do Código Brasileiro de Telecomunicações. Mas muitas emissoras discordam e brigam para se livrar dessa imposição. Um dos argumentos de quem defende a mudança das normas é o trânsito, que costuma ficar mais complicado entre 7 e 8 da noite, exatamente no horário do programa, exatamente no horário em que as pessoas mais precisam de informações para chegar aos seus destinos. Com o argumento de prestação de serviço, emissoras de São Paulo e do Rio Grande do Sul já conseguiram na Justiça o direito de escolher o horário do programa. Um pedido parecido foi feito pelo Sindicato das Empresas de Rádio de Pernambuco. A intenção era retransmitir a Voz do Brasil nas 24 horas seguintes à geração do programa. Mas, pelo menos por enquanto, não deu certo. Se trata de manter os termos do artigo 38 do Código de Comunicações, né? Que diz que o horário da Voz do Brasil tem que ser de 19 às 20. As empresas reagiram, recorreram da determinação e agora esperam vencer a batalha no pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ação está no tribunal e estamos aguardando que ela seja julgada realmente procedente e que a gente tenha flexibilizado a Voz do Brasil no estado de Pernambuco,
a exemplo do que já é feito em outros estados. E nas ruas da capital Recife, o que as pessoas acham do programa obrigatório? Eu gostaria mesmo que continuasse nessa hora, não mudasse não. O horário é perfeito, é o horário do trânsito, é o horário em que as pessoas estão no carro e escutam com mais facilidade. Eu achava que podia começar de 8 horas, porque aí tem mais tempo de eu assistir. Eu escutar que liga. De 8 às 9, acho que seria um horário ideal também. Enquanto aguardam a palavra final da Justiça, as emissoras usam a criatividade para não perder o ouvinte no horário da Voz do Brasil. Nesta, que é líder de audiência em Pernambuco, a estratégia é convidar as pessoas a continuarem na frequência. Tudo que elas têm a fazer é trocar as ondas do rádio pela internet. Na sequência, aqui na Rádio Jornal tem a Voz do Brasil, na internet tem Carlos Miguel com mais futebol. O formato é o mesmo da rádio. Pela tela do computador dá até para ver o estúdio. Quando começou em setembro do ano passado, eram 2.000 acessos. Hoje passa de 6.000 o número de ouvintes internautas que definitivamente não querem ouvir a Voz do Brasil. Logo no começo, a novidade chamava atenção e o programa, por ele ser interativo, a gente recebe muitas mensagens pela internet, por e-mail, pelo Twitter, redes sociais, enfim. Muita gente já de cara, mesmo sem a gente fazer propaganda na programação das ondas do rádio, recebeu bem o programa e o horário. Voz do Brasil. O Via Legal de hoje termina aqui. Na próxima edição tem outras histórias de pessoas que precisaram brigar na justiça para garantir direitos previstos em lei. Eu te espero na semana que vem. Até lá!